Pronto. Sergipe, Goiânia, amo. Nós estamos Brasil, hein? Aqui nós estamos Brasil. Espírito Santo. Espírito Santo é o nosso vizinho de Minas Gerais, né? São Paulo, Jabaquara, Rio de Janeiro, SJC? O que é SJC? Qual região é? Curitiba, Foz do Iguaçu, Paraná, São José. Ah, tá. São José dos Campos. Entendi. BH, massa. Pô, massa, gente. Floripa, já fui para Floripa também. Nó, perfeito. Floripa é perfeitinho, assim. Rio Grande do Sul, Trancoso, massa demais. Ó, vou mandar um último aviso aqui no grupo falando que nós estamos ao vivo. E aí a gente já começa que eu tenho um compromisso com vocês que estão aqui na hora, né? Tirar uma fotinha aqui. Cleiton já mandou aí o link de novo para mim. Obrigada, inclusive. E bora lá então, gente. É muito prazer estar com vocês aqui compartilhando esse momento. Para mim é real muito, muito importante, muito massa. Eu gosto muito de falar desse assunto de investimento. Eu estava um tempo atrás produzindo conteúdo sobre isso, mas eu acho que talvez o momento não estava tão aberto para a galera querer falar de investimento. Eu acho que aquela coisa de pensar que é algo muito distante, algo muito voltado para quem tem muito dinheiro, ainda era uma narrativa muito presente. E aí eu decidi voltar a falar disso agora, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de trocar essa ideia. Eu acho que a gente tem tido uma onda de gente querendo entender sobre isso. Eu vou contar rapidamente a minha história aqui, antes da gente já entrar nesse conhecimento mais teórico e mais explicativo. Eu vou contar um pouquinho o que me trouxe até aqui, até mesmo por que eu virei essa mina dos investimentos. Algumas pessoas que me acompanham há alguns anos já na minha rede já sabe que eu gosto de falar, já viu outros vídeos eu falando sobre isso também. E eu vou começar contando um pouquinho aqui sobre mim. Então, vamos lá. Eu sou de Minas, tá? Eu sou de BH. Eu não nasci em BH, eu nasci em Betim, na verdade, mas eu moro em BH, sou mineira. 28 anos, sou muito ambiciosa, eu não tenho problema em falar isso, inclusive. Eu sou sonhadora e eu sou disillusional. Vou explicar um pouquinho para vocês, inclusive, de como que juntar essas três coisas me ajudou a acreditar nos investimentos, mesmo sem ter exatamente um caminho tão bem traçado. Eu vim de uma família que ela tem um histórico de dívidas, então já começo a quebrar até uma expectativa de algumas pessoas que acreditavam que eu vinha de uma família super rica. Algumas pessoas por conta do arroba, por conta do meu arroba, né, o Alilo Banks, meu nome é Aline Lopes, tá? E por conta do Alilo Banks até achavam que eu sou gringa, por exemplo. Mas eu, na verdade, desenvolvi um apreço muito grande de entender mais sobre dinheiro, entender mais sobre essa lógica financeira, justamente por vir de uma família que quebrou. Uma família que estava começando ali, sabe, aquele pouquinho do pobre que começa a financiar uma casa e ter uma renda, e aí de repente meus pais perderam tudo, cara, por má administração financeira. Isso quando eu era pequena, assim, lá para os meus 10, 12 anos de idade, isso me marcou bastante. Cheguei a passar por, assim, enfim, assim, ação de despejo, enfim, um rolezaço, assim, coisas que outra hora eu posso bater esse papo com vocês mais pessoal, mas é importante eu trazer de que realmente eu comecei desse marco, não é nem o marco zero, na verdade eu comecei do marco negativo, que é quando você tem um envolto ao seu redor que é de dívida. Só que, independente disso, eu construí uma carreira na área de tecnologia,
trabalhando num circuito ali de startups, com 18 anos, eu era assistente júnior de suporte, respondia e-mailzinho assim de cliente, e aí eu fui crescendo dentro dessa empresa, e com esse crescimento, o dinheiro ele foi chegando de um jeito diferente. Então, fui saindo ali daquela margem de ganhar só aquele pouquinho pingado, tão suado, para começar a ver um bolo que falava assim: opa, dá para fazer alguma coisa com essa grana aqui, dá para a gente começar a falar de guardar. E nisso eu fui realmente querendo guardar, por ter esse histórico de ver a galera, né, ver minha família perder tudo, eu criei um hiperfoco de eu não posso perder nada, eu não posso tratar dinheiro como uma coisa automática, eu realmente tenho que ser dona dele, ter controle sobre isso daqui. E aí eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, alguém provavelmente está deixando o microfone aberto aí, só para não retornar aqui no meu microfone. E aí, basicamente, esse crescimento e essa relação com o investimento me impulsionou a querer estudar realmente assim, pô, quero sentar e quero aprender, quero entender do zero. E aí, para explicar, assim, eu não tive um mentor específico, eu estava na faculdade na época fazendo comunicação social, lá a gente tem matérias de economia, mas o meu interesse veio antes disso. E eu estudei muito no formato autodidata, através de livros, inclusive livros que são usados em universidades, mas muito conteúdo disponível também na internet, YouTube, pesquisar no site. E foi durante a pandemia que isso se desenvolveu. Eu tenho histórico de asma, minha mãe tem histórico de diabetes, então eu realmente fiquei em casa, eu me isolei. E com isso, eu trabalhando dentro de casa, home office, e ficando dentro de casa o tempo todo, eu meio que precisava de alguma coisa para focar e falar de investimento para mim, estudar sobre isso num momento que, ao mesmo tempo que o mundo lá fora estava acabando, dentro da empresa que eu estava trabalhando, as coisas estavam se impulsionando, né? Porque era uma empresa de marketing digital, de trampo digital, de e-commerce. Então, nessa época da pandemia, tudo que vende online estourou, né? E aí foi um momento que a gente viu ali essa possibilidade e eu pude estudar mais sobre isso. E estudando sobre isso, eu literalmente, assim, saí para o primeiro investimento de 100 conto para ir acumulando essa grana e começar a gerar um torno aí acima de 150 mil. Lógico, tá, gente? Um ponto até importante. Não são 150 mil gerados somente através do próprio rendimento, tá? Eu também vou falar sobre isso, que é o dinheiro do trabalho entrando, só que aí você faz essa grana girar de um jeito diferente, ela rende diferente, ela vai entrando e vai virando esse acúmulo. Aí aqui rapidamente minha trajetória nos investimentos. Então, meu primeiro investimento foi em CDB e Selic em 2019. Aí no ano seguinte, e esse 2019 foi bem aquele finalzinho de ano, 13º. Então eu falei, pô, primeira vez que o dinheiro vai sobrar. Eu já trabalhava nessa empresa desde 2016, mas depois de 3 anos foi a primeira vez que o dinheiro realmente sobrou. E eu falei, pô, quero saber o que fazer com esse dinheiro. Fui lá, falei, então dá para me colocar num produto que chama CDB e num produto que chama Selic. Vou comprar um pouquinho aqui. Só que aí veio 2020, veio mais uma promoção, veio mais dinheiro e veio também essa coragem e essa continuidade de eu estudar investimentos. E eu fui ficando mais agressiva muito rapidamente. Então, logo comecei a entender de PCA, de fundos imobiliários, esse FIIs são fundos imobiliários, ações blue chips, mais tarde eu falo disso, mas são ações do mercado financeiro e a gente chama de blue chips porque são essas empresas grandes, mais consolidadas, que oferecem menos risco. Num outro momento também, num outro aulão, eu posso até falar sobre isso. Nem toda ação do mercado, né, de renda variável, necessariamente ela tem esse risco tão grande quanto as pessoas pensam, porque tem algumas empresas que já são muito consolidadas e a variabilidade delas tem uma margem, sabe? Ela não é tão volátil assim. E REITs, que são um fundo imobiliário do mercado americano. Ele se parece muito com o fundo imobiliário, mas tem algumas questões administrativas que são bem diferentes. E essas foram as minhas primeiras compras em dólar. Em 2020, isso aqui foi mais no finalzinho do ano que eu comecei a entrar em dólar. E foi com uma quantidade pequena, assim, papo de $50. Uma das coisas que eu sempre fiz foi isso, tá? Começar comprando bem pouco. Então, minha primeira compra de CDB foi R$ 100, minha primeira compra de Selic foi 200 conto. Aí você vai tomando coragem, aí você fala assim, pô, é aquele famoso assim, você bota o primeiro pezinho. Você botou o primeiro pezinho, você fala assim,
Então dá para ir mais. Então agora eu vou começar a bater braço. Vou deixar subir na cintura. Você deixa subir na cintura, então dá para deixar bater no peito. Bateu no peito, então acho que eu vou mergulhar. Mergulhou, vou bater braço. Então foi bem isso que foi acontecendo. 2021, eu já fiquei com um perfil mais agressivo no REIT, no dólar, no caso, acumulando mais e comprando mais ações também no Brasil. Em 2022, eu fiz meus primeiros investimentos em cripto, comecei pouquíssimo também na cripto, assim, devo ter comprado, sei lá, acho que $20 na época, assim, eu tinha muito medo também de cripto na época, e aí eu comprei bem pouco só para eu testar. Só que aí fui ganhando confiança. Em 2023 já vim com um perfil mais agressivo para comprar ações de dólar e no Brasil. Inclusive, eu já fui trader por um tempo. E aí depois é até um conceito que eu também posso explicar assim lá no grupo. Toda ação de compra e venda, inclusive de tesouros, de qualquer coisa que você compra e vende no mercado financeiro, ele é um trade. A palavra trade, ela vem de troca. O que aconteceu foi que se popularizou, de uma forma até muito errada, o termo day trade. E esse day trade, que é uma porcaria, eu não fazia day trade, tá? Eu fazia uma outra coisa que se chama swing trade, que é um pouco mais espaçado o tempo. Ele vem dessa outra forma de a gente conseguir gerar uma grana e eu, inclusive, consegui comprar uma moto com esse dinheiro. Então, fazendo trade, eu apostei, assim, não apostei, né? Mas eu acreditei numa ação que o mercado todo não estava vendo ela como atrativa. E aí eu comprei muitas ações dela muito antes, assim. Aí quando ela estourou e ficou famosa e valorizou, eu lucrei uma grana e consegui tirar algo perto aí de... Na verdade, sim, foi até mais do que isso, porque eu fui fazendo essa compra e venda, mas por fim, quando eu deixei acumular, eu consegui fazer uns 10 conto numa única ação de uma única empresa e eu consegui comprar uma moto em cima dessa grana, assim, para mim foi um marco bem importante também. E no ano passado eu comecei a ter um perfil mais agressivo em cripto. Então, ano passado, inclusive, foi o ano que eu vendi essa moto. E aí eu peguei toda essa grana, botei na cripto. Também vendi todos os meus fundos imobiliários e botei na cripto, botei em Bitcoin. E 2025, a Bitcoin, por exemplo, me mostrou que eu fiz a escolha certa, porque eu vim, assim, ela já duplicou esse valor. Mas aí tem toda essa trajetória. Então, uma das coisas que vocês vão ver é que eu não vou vender, tá, gente? Nenhuma formulazinha pronta, eu acho muito errado. E assim, se alguém tiver essa expectativa aqui, eu já aviso que não vai ter, tá? Faça exatamente X para ganhar exatamente Y. Não é por aí que a gente vai conversar. Aqui eu realmente quero te mostrar como pensar. Como pensar, como fazer, mas antes do como fazer, eu tenho que te mostrar como pensar, até para você realmente entender o que é bom para você, o que funciona para você, na realidade que você tá hoje, porque aqui eu trouxe a minha, mas qual é a sua? A gente vai discutir muito em cima disso, de qual é a sua realidade, qual é o seu momento. Então, assim, eu vou trazer rapidamente aqui alguns pontos que de fato mudou o meu jogo para conseguir entender essa lógica de investimento. E aí depois nós vamos começar a falar um pouquinho mais de dados e investimento e o próprio tesouro em si. Então, primeiro de tudo, assim, essa conscientização financeira, você tem que ter uma ambição sem pedir desculpas por isso. Você tem que gostar de dinheiro sem se sentir culpado por isso. Por que eu falo isso logo de cara? Porque dinheiro ainda é um grande tabu. Você fala, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo fala que quer dinheiro. Mas quando você fala assim, pô, eu quero dinheiro mesmo, parece até que é errado, né? Parece que de alguma forma é uma conversa sobre caráter, quando na verdade dinheiro é ferramenta. Eu acredito muito nessa forma. Ele te dá poder. O que você faz com ele aí vai da sua personalidade, do seu caráter. Mas, gente, falar comigo que dinheiro não traz felicidade, ai, me perdoe, porque quando eu vi minha família sair da dívida para eu começar a poder pagar umas coisas para eles que eles nunca puderam, a gente passou a ser feliz demais, sabe? Assim, eu passei a ser muito feliz quando eu parei de ter que ficar contando exatamente as coisas que passavam no caixa na hora de fazer compra com medo se a compra ia dar para pagar ou não, sabe? E falar assim, porra, passa aí que eu sei que eu tenho dinheiro para pagar. Hoje, gente, eu não sou rica, eu não estou nessa condição, tá? Mas eu espero um dia ser. Mas assim, você melhorar o seu pouquinho, e é isso, pô, hoje
Eu ando de ônibus. Se eu tiver uma moto, porra, você já cresceu, você entende? Ai, desculpa, tá, gente? Eu já vou falando para vocês que às vezes eu posso, já tô à vontade aqui com vocês, posso soltar um palavrãozinho, mas nós estamos em casa. Ô, Eu vi aqui agora o Cleito mandando, posso perguntar, pode? você tá me ouvindo? Tô, Ah, tá. Então, desculpa, eu não sei, não sabia se poderia perguntar, por isso que eu mandei no chat, mas pode. eu vou perguntar porque me chamou muita atenção e, de repente, para mim, deve ter ficado alguma coisa solta. Quando você falou que você adquiriu uma moto, é, essa moto você adquiriu através, literalmente, sem ter que meter a mão literalmente no bolso, foi através de rendimentos, de Só rendimento. rentabilidade, de resgates, foi isso? Sim, eu posso até explicar um pouquinho mais bem rapidamente, mas em resumo, tinha uma ação que ela tinha acabado de estrear na bolsa. Ela se chama Local Web, foi uma empresa que tinha acabado de começar a abrir capital. E aí, como eu já estava bem assim, hiper focada de entender de investimento, eu conhecia várias empresas. A nossa bolsa brasileira, ela não é muito grande, tá, gente? A gente tem pouco mais de 250 empresas listadas. Só por comparação, nos Estados Unidos tem muito mais de 500 empresas. Então, a nossa bolsa brasileira, na verdade, ela é pequena. A gente tem poucas empresas expostas na bolsa, que é esse mercado aberto que a gente pode comprar ações dela. E aí, por que que eu... primeiro, deixa eu até separar. Existe um princípio básico de algumas formas, algumas teses de investimento, por isso que eu vou falar muito com vocês. Não tem uma fórmula pronta, tem algumas teorias e você pega a que você vê mais sentido. E aí tem um carinha que se chama Peter Lynch, ele foi um dos maiores investidores dos Estados Unidos, administrou os maiores fundos de investimento de Nova York, e esse cara, ele tem algumas teorias, ele escreveu um livro, eu posso até sugerir ele depois no grupo, e ele falava sobre acreditar em empresas que não são famosas, não são reconhecidas no mercado, mas que tinham muito potencial de ser. E aí, quando eu olhei para essa local web, eu ficava tentando encontrar essa empresa, tá? Então, quando ele me deu esse insight, né? Eu estudava sempre as empresas que estavam ali estreando na B3 para eu entender se tinha alguma que era oportunidade. E aí, gente, assim, falar de mercado financeiro, tudo acontece, não tem uma coisa específica, não tem uma coisa pronta. Então, essa ideia de que o mercado está com a razão, os caras são muito espertos, não é por aí, tá? Tanto que essa foi uma que eu acreditei muito antes do mercado. Essa empresa Local Web, ela é uma agregadora de serviços online e ela foi a primeira da bolsa que tinha esse tipo de serviço. Hoje na nossa bolsa a gente tem empresas de água, né? A gente tem a Copasa, a gente tem a Petrobras, tem empresas de várias coisas, mas essa empresa de tecnologia em específico ela não tinha. Então eu falei, temos um ponto, ela tem aí tem alguns princípios que ele traz que você tem que analisar para acreditar nessa ação. E aí ela batia com vários princípios que eu tinha estudado, e aí ela tinha a questão de estar numa expansão crescente, era uma empresa que já tinha dinheiro, por que, que eles foram para a Bolsa? Porque eles queriam mais dinheiro, mas eles já tinham dinheiro. Eu acreditei nessa ação antes mesmo de ter análise do mercado sobre ela. Então, quando eu jogava no Google assim, local web análise, ou não tinha. Os analistas dessas casas famosas, XP, Suno, Valor Econômico, não estavam falando sobre ela. Porque também existe muita questão de risco, né? O risco dela era alto. Só que eu quis comprar ela mesmo assim. Aí o que eu fiz? Como eu estava com grana na época, ela custava, quando eu entrei nela a primeira vez, ela estreou na bolsa custando R$ 17 a ação. E aí eu fui comprando a partir desse valor, assim, 17, 18, 19. E aí, quando ela foi batendo 20, eu já fui comprando mais agressivo. Eu cheguei ao todo ter mais de 1.000 ações dela. E aí a gente está falando de muitos mil, assim, numa única ação. Cheguei a ter mais de 10 mil numa única ação. E aí, o que aconteceu? O meu preço médio, que era 20 e pouquinho, 20 reais, pouquinho, ela ao longo dos meses, ela foi valorizando mês a mês, mês a mês. Aí eu fui só começando a ficar feliz, porque ela foi batendo 35, 40, 45, 70, ela chegou a 100 conto. Chegou a 100 conto. E aí eu falei, porra, estourei a boa, porque eu já estou posicionada lá atrás. É lógico que
Como eu também fui fazendo trade, então, assim, a gente não tem certeza do que vai acontecer, tá, gente? Eu vou falar muito sobre isso. Então, o que eu fui fazendo? Eu comprava e tinha um tempo depois que eu vendia. Então, eu comprava hoje, daqui a um mês eu vendia. Comprava no mês de outubro, comprava no mês de novembro, no mês de dezembro eu vendia. Só que aí, na hora que eu fui vendo a coisa escalar e ela ganhar popularidade, aí eu segurei. E aí eu ainda assim segurei num preço que estava muito abaixo. E quando ela bateu esse 100 conto, eu falei, pô, agora eu vou vender. Por quê? Aí eu vou falar de outra coisa. Ela não tinha fundamentos bons. Então ela tinha características de que ela poderia se popularizar, mas na medida que ela foi crescendo, ela ficou tão famosa que aí ela virou uma bolha especulativa. A gente vai falar disso num outro momento. E aí, nessa bolha especulativa, a galera começou a comprar quando ela já não tinha mais esse valor. Aí eu falei, agora é hora de cair fora. Então eu vendi, não não coincidentemente, ela despencou um tempo depois, assim. Então foi uma loucura esse rolê de. Eu posso depois falar só disso, porque realmente foi uma jornada de meses, sabe? Mas foi bem da hora essa sensação de você acreditar numa coisa que ninguém tá falando, assim, praticamente ninguém tá, você não vê muita coisa sobre, e meses depois a coisa se consolidar, sabe? Mas deixa eu voltar para cá. Obrigada pela pergunta, viu, Cleitão? Vamos lá, ponto 2, tá, gente? Entender o que é importante para você, tá? Quando você vai falar de investimento, você vai perceber que essa relação de dinheiro, no geral, a gente acaba comparando com o outro ou esperando alguma validação ou alguma comprovação do outro. Então, assim, acontece muito esse rolê do tipo, igual, você começa a receber mais, por que você não compra isso? Por que você não compra aquilo? O que é importante para você? E isso é uma análise tão profunda, eu sei que parece uma coisa muito óbvia, mas não é, tá? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu não tenho carro. Hoje eu não tenho carro e eu não tenho problema com isso. Eu tinha essa moto, eu vendi ela, porque a minha rotina toda é fora de trânsito, eu trabalho mais dentro de casa, e eu falei assim, porra, eu nem gosto muito de dirigir, eu ia comprar um carro, só que aí eu falei assim, pô, mas eu vou comprar um carro para quê, mano? Eu saio de casa para rolê e tal, mas eu posso sair de Uber, vou deixar essa grana investindo. E assim, minha casa também, quando eu já estava ganhando muito mais, assim, quando eu já estava ganhando 6, 7 mil conto por mês, a minha casa era um aluguel de R$ 900. E eu não fazia questão de demonstrar o estilo de vida que eu poderia ter. Para quem está habituado com Belo Horizonte, tipo assim, eu poderia ter pegado um aluguel pica em outro bairro, sabe, assim, mas eu sempre vivi com menos, é até um dos princípios que eu vou trazer aqui também. Então, assim, o que é importante para você? Eu lembro que quando eu fui promovida e eu cheguei a ganhar uns 5 contas, assim, no mês, muita gente ficava me zoando que meu celular era quebradaço, assim, eu tinha um Samsung bem fodido. E aí eu fui comprar meu iPhone pela primeira vez, que custava pouco mais de R$ 5.000, depois de um ano nesse salário. Então, assim, é uma realidade. É lógico que aqui eu estou trazendo valor, gente, eu tenho noção plena que isso já é um valor acima da média de muita gente, tá? Mas o ponto principal que eu quero trazer é o que é importante para você. Porque se eu me apegar a essa ideia de que eu preciso aparentar isso, eu preciso ser isso, pô, o dinheiro ia embora. E, gente, achar que só ganhar mais resolve seus problemas, porque eu conheço pessoa que já ganhou 50 mil no mês e perdeu tudo. Eu conheço. Então, assim, o hábito de gastar, a vontade de gastar, ela pode acontecer numa forma absurda. Então, é um rolê muito mais profundo falar disso. Dinheiro vem pelo esforço estratégico, tá? Então, assim, não é só sobre quem trabalha ou estuda mais, mas também é sobre quem sabe ter foco de onde o resultado vai render mais. Então, esse papo de dinheiro, gente, ele é muito importante porque não basta você só trabalhar muito, a sua força de trabalho realmente está indo para um lugar que você vê o retorno disso, senão, como é que você trabalha isso? Isso aqui tudo, eu pensei antes de ir para a questão de investimento direto, porque aí vocês vão ver que isso aqui é a base para investir. Porque que a gente está falando de pensamento individual, entender a relação de preço versus valor e várias outras coisas. A educação é a ponte, não tem jeito, o dinheiro mais bem gasto é com a educação, mas não basta só ficar estudando se você não pratica. Então, se você não praticar,
é um tempo perdido, você tem que ir para a arena, igual eu estudei muito, mas o que me acelerou muito no investimento é, eu estudava e praticava, eu estudava e praticava. Se eu não tinha o dinheiro para praticar na medida que eu gostaria, eu praticava com pouco. Mas é até uma sugestão, assim, a gente vai falar de tesouro, vai falar de investimento, amanhã faça seu primeiro investimento. Agora à noite você consegue só agendar, você não consegue comprar. Mas também é uma boa, se você já quiser agendar, você consegue. Mas não deixa para depois, não. Pega 37 contas. Se você tiver R$ 37 na conta, vai e faz o seu agendamento para comprar R$ 37, porque realmente é importante. O viver com menos, que é uma coisa que eu já falei, né? Então, assim, seu estilo de vida ele pode mudar, mas ele realmente precisa mudar. O que você consegue segurar? E aqui, mais uma vez, eu trago com cuidado esse recorte, porque eu realmente entendo, tá? Tanto que, assim, eu ganhava 1.300 conto. Aí eu fui para um salário de perto de 2.000. Eu continuei vivendo com 1.300 conto. Aí depois eu fui para um salário, tipo, perto de 3 conto. Eu continuei vivendo com um salário de 2.000. Entendeu? Tipo, sempre um passo atrás, sempre um passo atrás. Muita gente começa a receber mais, e é justo, tá, gente? Eu não tô querendo trazer régua para nada, mas eu trago mais como um cuidado. Tipo assim, pô, se você conseguiu sobreviver até agora sem isso, será que você realmente precisa resolver isso agora? Ou você pode acumular por um tempinho para isso ter um bolo maior para você aproveitar lá na frente? É um papo que é mais por aí. E o risco-retorno, tá? A economia, tudo a gente vai falar de risco-retorno. A renda fixa, ela é uma relação de risco-retorno, por isso que ela paga menos, porque ela é mais previsível. Quanto maior o risco, quanto mais imprevisível, maior o investimento vai te retornar. Isso é para qualquer investimento. Ação, renda fixa, cripto. Por isso que, por exemplo, essa questão que eu falei, que eu ganhei muita grana em cima de uma única ação, foi porque eu comprei o risco. Eu comprei um risco, eu não tinha muita informação validada, mas eu acreditei numa tese e falei, vou nela. E aí eu tive um retorno alto. Aí quem entrou depois, quando o risco já era menor, o retorno foi menor. Agora a gente vai falar de números. Agora a gente começa a falar rapidamente aqui sobre. Deixa eu passar para cá. Então, como que a gente vai se dividir, tá? Esse primeiro bloco foi a introdução. Gente, eu falo demais, tá? Então já peço desculpa por isso, qualquer coisa. E a gente vai trazer esse momento. Eu quero trazer duas coisas muito, muito rapidamente. Primeiro, a quantidade de investidores no Brasil, tá? A B3 ela tem alguns levantamentos, para quem não sabe, a B3 é a nossa bolsa de valores, ela gerencia todos os investimentos no Brasil, são homologados através da B3, só tem essa empresa que faz esse tipo de gestão. Tá dando para enxergar legal aí na tela? Alguém abre o microfone e fala Tá um para mim que pouquinho longe. E agora? Deixa eu ver aqui como é que tá. Melhorou? Melhorou, huh? Então, assim, a renda fixa cresceu bastante no segundo semestre agora, no segundo trimestre de 2025, até por esse momento que a gente está, né? O Tesouro Selic também cresceu, mas o que mais cresceu foi o CDB. E aí eu falei um tempo atrás sobre as caixinhas, cara. As caixinhas, cofrinhos, tesourinho, caixinhas, cofrinhos e potinhos que as empresas estão colocando esses nomes aí, né? Guarde na sua caixinha, guarde na sua não sei o que lá. Isso foi uma grande jogada de marketing, muito inteligente, por sinal, para levar a galera para o CDB. Então, a gente teve um crescimento enorme de investidores em CDB. Aqui, ó, eu não sei se eu vou conseguir dar um zoom maior que isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo. Mas aí, qualquer coisa, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Que, basicamente, o Tesouro Direto, ele chegou a 3 milhões de investidores. Só que isso não é muito, tá, gente? A gente está falando de um país com 225 milhões de pessoas. E as cadernetas de poupança geralmente tem algo em torno de, acho que mais de 70 milhões de pessoas. Então tem muita gente ainda que deixa dinheiro parado na conta. Mas o Tesouro Direto, ele teve esse alcance de 3 milhões de pessoas, de investidores, um crescimento de 14%. E o valor de Tesouro IPCA também concentrou a maior parte desse resultado. E aonde que eu tinha visto sobre o CDB? Pô, esqueci exatamente aonde, mas assim, os CDBs foram desse valor aqui de mais de 100 milhões, a maior parte é CDB.
Então, a gente vê, né? Os tesouros, na verdade, são 3 milhões e mais de 90 milhões são CDBs. E acredito que essas caixinhas de Nubank, cofrinhos do Itaú e coisas do tipo foram o que mais impulsionou da galera guardar sem nem saber que está investindo, tá? E essa é a mágica do negócio, né? Parecer que a coisa é muito difícil, mas você às vezes já está até fazendo. Eu queria perguntar para vocês responderem aí no chat quem hoje já investe nesse tipo de ativo aí, que é caixinha, cofrinho, coisas do tipo, e até como é que se chama no seu banco. Se você conhece alguma outra nomenclatura aí desse tipo de ativo, responde aí para mim. Eu tô vendo alguém com a mão levantada? Ou não? Deixa eu ver aqui. Fui eu. Manda para nós. Qual que é o seu nome? Eu não tô conseguindo Diego, ver. Ah, Diego, agora eu tô vendo você. eu queria falar mesmo que eu invisto pelas caixinhas, né? Que é o mais comum, mais seguro hoje em dia, por assim dizer. Massa demais. As caixinhas, elas vieram, cara, ajudando muito, porque eles também fizeram uma mudança de facilitar, porque essas coisas de investimento antes ficava tudo escondidinho, sabe? E aí só quem Sim. tava realmente assim, caçando, achava. Aí o que eles fizeram? Pô, não, vamos aumentar a quantidade de investidores, porque para eles é interessante, tá? É vocês estarem emprestando dinheiro para o banco, por isso que para eles é interessante. E aí, eles fizeram toda essa mudança de layout, porque para quem usa, por exemplo, a Nubank há muitos anos, sabe que ela não tinha essa facilidade, né, de deixar logo na cara ali. Agora ela deixa bem na cara para você investir. Não mesmo, eu Cofrinho comecei do a usar Banco Inter. durante a pandemia na Nubank mesmo, e era bem uma tramóia bem complicada de se fazer. Aí depois, com o tempo, que eles foram abrindo e, consequentemente, os outros bancos de internet também foram deixando mais nítido. Tanto que o Mercado Pago, o Mercado Pago, mudou recentemente. Também era escondido, era tipo o último tópico lá da página. Agora eles já colocaram no início, lá, cofrinhos ao lado da sua conta para ficar mais visível e chamar atenção. Exatamente. Pô, massa que muita gente do PicPay e da Nubank aqui. Massa demais. E aí, vamos falar rapidão aqui sobre organização pessoal e finanças, tá? Uma coisa que eu não vou aprofundar hoje, porque realmente, ó, o que que eu tenho para vocês aqui no segundo tópico? Bastante coisa, tá? Então eu não vou estender muito para falar dessa parte aqui, até porque aqui entra muito em finanças. Aí nós temos a Nath de Finanças, especialista, porque o meu negócio, gente, é falar de investimento. Eu quero falar de investimento. Mas, para quem precisa dessa primeira fase da organização pessoal, é muito massa você começar primeiro, tá? Não existe você investir devendo. Se você está devendo, quita a sua dívida primeiro. Não existe você investir devendo. Por quê? Porque investimento tem que ser um dinheiro que você tem possibilidade de poder deixar ele render. Se você está devendo, você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento, porque essa dívida vai virar uma bagunça. Primeiro, né? Dever, você está jogando uns juros contra você, ao invés de ser a favor de você. O investimento, a gente fala de juros ao seu favor. A dívida é os juros contra você. Então, primeiro você resolve suas dívidas e depois a gente fala de investir. E aí a gente fala de organização pessoal, quanto custa ser você, a partir da ideia de você precisa ser. Aqui eu vou trazer o básico do básico do básico, tá? Tipo assim, pô, eu consigo fazer isso num papel de pão, rapidão, tá? Mas aí tem várias estratégias, existem metodologias específicas para isso aqui, gente que se organiza em planilha, gente que se organiza em aplicativo. Se vocês quiserem, eu posso até sugerir alguns. Eu não uso nenhum, tá? Confesso para vocês. Quando eu comecei a investir, eu até tentei, mas, gente, eu não tenho paciência para ficar cafezinho, R$ 1,90. Hambúrguer, R$ 19. Eu não tenho paciência para isso. Então, eu comecei a me organizar de uma outra forma. E é muito minha mesmo. Não vou nem falar que ela é ótima, que ela é perfeita. Tem horas que ela, inclusive, dá errado, assim. Mas eu me organizo não dessa forma, porque eu acho chato. E aí, uma coisa que eu convido vocês é realmente a pensar o que funciona para você. Não se apega de que tem que ser planilha, tem que ser aplicativo. Se você virar e falar assim, pô, eu recebi tanto tal dia, eu vou separar X valor para pagar minhas contas que são fixas, e aí vem o pensamento básico. Ó, gastos que são fixos, aluguel, parcela de financiamento, mensalidade de escola, faculdade, o que seja, é aquilo que todo mês você se comprometeu a pagar e é um valor que não muda e que você tem que pagar. Por exemplo, gastos essenciais, pô, mas porém variáveis. Compras de casa estão
um sacolão, ele pode custar R$50, R$100, R$300, depende do seu mês, depende do momento do Brasil também, né? Como é que tá a inflação. Remédio também, pô, esse mês passou mal, é um gasto essencial. Você não vai colocar ele como um gasto supérfluo, mas é um gasto que varia. Tem mês que você passa mal, tem mês que não. Então, olhar para essa média também, pô, e aí? Qual é a média que eu estou gastando de compra na minha casa? Querendo ou não, a gente tem uma média. Então, olhar para esse valor dessa forma. Aí, uma forma que eu faço, tá? Que me ajuda a organizar bastante. Eu tenho mais de um cartão de crédito, então eu tento deixar, por exemplo, as minhas compras, elas ficavam organizadas num único cartão, porque aí eu sabia que a minha fatura daquele mês era referente só a gasto com comida. E aí as outras coisinhas, que é creme, passeio, ficavam num outro cartão. É uma forma que, para mim, não precisar ficar anotando creme, Uber, não sei o que ela. Eu separei na base, na fonte que paga, porque aí eu já sabia o que eu estava gastando por mês. Mas hoje, por exemplo, tem até aplicativo que você conecta, né? Já facilita bastante essas coisas. E os gastos variáveis e não essenciais, né? Então, lanche, iFood, passeio, presente. Isso aqui você tem que ter uma base. Ah, eu tenho que ter isso todos os meses, perfeito? Não. Mas para começar a investir, você tem que ter, porque assim, você vai conseguir separar quanto por mês? 10% da sua renda? 20%? 5%? Você tem que saber. Então, para responder essa pergunta, você tem que calcular. Então, fazer esse cálculo pelo menos uma vez antes de começar é importante. E aí, assim, é uma vez não olhando o último mês, mas é uma vez olhando o seu histórico. Os últimos 6 meses, os últimos 3 meses. E aí é até legal tentar fazer esse comparativo. Dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, do último ano. Tenta puxar o máximo aí para ver qual que é a sua real média em cima do seu gasto, tá? Beleza, fechamos o primeiro bloco. Isso tudo aqui para a gente começar a falar de princípio básico de economia. Eu vou jogar até mais resumido pelo tempo também, que já são 8h40. Aqui eu vou falar de algumas coisas para a gente conseguir entender isso daqui. Eu acho que eu até já comecei falando, mas basicamente, gente, na economia tudo está conectado. O presidente do Brasil falou não sei o que lá. Tá conectado. E o Trump não sei o que. Tá conectado. Então, as coisas, elas estão totalmente influenciáveis no meio desse processo, tá? Uma dica que eu dou, ninguém precisa ser especialista de nada, mas é interessante, de vez em quando, você procurar entender o que tá rolando, assim, não ficar tão alheio, sabe? Pô, o que é essa taxação desse velho laranja aí, falando que agora as coisas vão ficar mais caras no Brasil? Faz diferença pra gente entender. Porque aí você vê, ó, o cara fala um negócio hoje, amanhã a taxa subiu, por exemplo. Então, a gente consegue entender mais alguns cenários que estão acontecendo. Na lógica básica de ativos, eu vou trazer 2 pontos, que é, primeiro, né, o risco e retorno. Esse realmente é um ponto que não tem como a gente não falar dele, porque a renda fixa, ela é totalmente baseada, por exemplo, nesse retorno menor, porque ela tem previsibilidade. Investimento, ele tem que ter uma lógica de tempo também. O tempo, ele é o seu primeiro amigo, assim. Tempo é fundamental mesmo, sabe? Vou colocar aqui. Tempo é fundamental. Correlacionar as informações também é fundamental. Então, fiquei sabendo que agora os juros no Brasil subiu. O que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito. O seu CDB, ele vai mudar. Então, tem muito a ver. Em relação risco-retorno, basicamente assim. Quanto maior o risco, maior o retorno. Por que eu estou trazendo isso, tá, gente? Porque não existe você ficar extremamente rico com renda fixa, tá? Só se você for multimilionário, porque é isso. 1% de R$1.000 rendendo é uma coisa. 1% de 10 milhões é outra coisa. Então, quem mais se beneficia, a renda fixa ela é extremamente importante, como esse ponto de vou segurar o meu colchão, vou ter uma base aqui. Mas depois, para quem quer falar, e aí é papo para outras aulas mesmo, quem quiser falar de rentabilidade maior, realmente ver essa grana girando, você precisa ir para outros tipos de ativo, ou então
se acostumar, né, baixar a expectativa de que, olha, você não vai ver bolos de dinheiro girando alto em cima de um investimento de renda fixa. Maior o retorno e vice-versa. E vice-versa. Ou a hora passa muito rápido, tá, gente? Para mim, isso aqui, eu tô falando com vocês como se eu estivesse no bar, assim. Eu acho que tem até uma querida que ela parece que ela está no bar e ela tá achando ótimo, inclusive. Eu vi alguém de câmera aberta que parecia estar na rua. E aí, seguinte, vamos começar então falando de renda fixa. Deixa eu fechar isso aqui, só para dar uma organizada. Porra, Aline, que tanto de coisa é essa? Gente, eu vou falar com vocês que é... Mas, ó, aqui a gente vai organizar para entender, fechou? Ah, e rapidão, antes de eu entrar aqui, tá fazendo sentido, gente? Fez sentido o que eu falei aqui, esse blá 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 todo? Falei pra caramba, né? Falei pra caramba, mas é isso, boa. Cara, eu gosto de trazer, por isso que eu não prometo nada, tá, gente? De falar assim, ai, e eu sou muito defensora dessa ideia de não tem robozinho milagroso, não tem poderzinho especial, não tem nitrino, não tem, velho, não tem segredinho. O que tem é pensamento. A gente forma a base do pensamento, você voa. Porque aí você entende as coisas, entendeu? E aí você entendendo as coisas, é até um papo para um outro momento também. Você, na hora de um gerente querer te oferecer um produto ruim, você vai saber interpretar que aquilo ali é ruim, entendeu? Ó, tem muito gerente, não vou falar todos, mas tem muito banco que bota gerente que ganha comissão em cima de alguns produtos que vende para você. Então, quando às vezes o gerentezinho vai chegar e falar assim: ah, eu tenho uma opção de investimento ótima para você aqui, você vai olhar duas vezes e falar assim: será que isso é bom para mim? Porque na relação banco, gerente e você, quem geralmente sai perdendo é você. Então, é um ponto importante. Deixa eu ver uma dúvida aqui. Tem uma dúvida, entrar no investimento, tem alguma chance de entrar na dívida se o investimento dar errado? Depende do investimento, tá? Se for renda variável, e aí assim, tem como, mas é muito difícil. Aí você realmente tem que criar esse cenário de você ficar endividado. Tem um negócio que a gente chama de alavancagem. Alavancagem é quando você compra, na verdade, assim, venda a descoberto. Venda a descoberto é quando você compra alguma coisa sem ter. Isso funciona para o mercado de renda variável. Então, eu posso, se eu quiser, eu posso comprar 100 ações da Petrobras sem ter esse dinheiro. Isso se chama venda a descoberto. Só que aí eu tenho que ter um prazo de quando eu tenho que pagar por aquele papel. E aí eu faço essa aposta, tô chamando de aposta, gente, mas não é aposta bege, tá? Mas assim, eu faço essa probabilidade de que, eu tô comprando, eu quero comprar esse papel da Petrobras agora mesmo sem grana, porque eu tô acreditando que ele vai estar mais valorizado na data de eu pagar. Mas pode acontecer que na data que você for pagar, esse papel caiu, e aí você deve. E aí você deve mesmo, assim. E aí tem outras formas também que esse dinheiro pode ser perdido. Teve uma galera que recentemente perdeu dinheiro com investimento da XP, que os assessores, os analistas da XP, tá? Alguém que você paga para cuidar do seu dinheiro, enfiou um produto que chama COI, que ele é uma porcaria, ele é ótimo para banco, mas para o investidor, pessoa física, ele é uma porcaria. E aí uma galera perdeu dinheiro e eles estão entrando com processo agora contra a XP, porque teoricamente foi um assessor, né, que deveria estar fazendo você ganhar mais dinheiro e fez uma galera perder. Quais sites você usa para se informar sobre o que está rolando no mundo e na economia? Pô, eu vou guardar essa pergunta para responder depois, ela é massa, tá? Tem alguns. Eu gosto muito do Valor Econômico, mas a gente tem que misturar. Inclusive, até essa leitura de pensamento sobre o que é sensacionalismo, tá? Porque rola muito isso. Inclusive, no Brasil, a gente tem uma bolha midiática sobre economia muito forte. Então, a gente tem que ler a notícia também dando uma interpretada nela ali, sabe? O Selic é seguro? Sim, totalmente seguro. O Selic, ele é seguro, praticamente não tem chance nenhuma de você sair devendo, tá? Aí o que pode acontecer é no Tesouro IPCA, se você tirar no momento anterior ao vencimento dele e um momento que coincidir
com a inflação estar numa mudança de valor do preço que você pagou inicial, ele tem uma desvalorização, mas isso é no Tesouro IPCA. Aí eu posso explicar um pouco mais sobre ele depois, mas isso assim, não é dever, é você ter uma desvalorização do valor que você colocou. Então, você colocou 500, naquele momento pode ser que ele esteja valendo 400 ao invés de 500, ou de 510, por exemplo, mas é um cenário específico. Eu mesmo tenho um ativo de IPCA que ele está desvalorizado. Aí eu estou deixando lá porque eu não vou vender agora. Posso indicar livro também. Deixa eu vir para cá de novo, para a tela do que é renda fixa. Então, aqui eu já comecei falando um pouco sobre ela, né? Basicamente, a renda fixa, ela existe, assim, em diversos países, tá, gente? A renda fixa, ela é extremamente antiga, tem diversos modelos. A primeira renda fixa no Brasil, que é a poupança, inclusive, foi inventada por Dom Pedro I, Dom Pedro, sei lá das quantas. E aí o Tesouro, como a gente conhece hoje, ele foi estreado, se não me engano, em 2000 e pouco, em que se começou a possibilitar pessoas físicas comprarem, tá? E comprarem sem precisar de um fundo de investimento. E é uma coisa muito legal. O Brasil, ele ainda vem se modernizando e popularizando os investimentos. Eu acho que a gente tem muito para crescer sobre isso ainda. O exemplo das caixinhas é um deles, né? E é até uma das minhas missões aqui também, porque eu acho que por muito tempo, até não intencional, mas por uma bolha mesmo de quem tinha condição de investir, não se tinha um interesse de popularizar isso. E aí as coisas parecem tão difíceis, mas na verdade elas não são. É mais entender mesmo o que é cada coisa. Mas a gente está tendo essa revirada aí, por exemplo, da renda fixa crescendo bastante. E ela tem o principal objetivo de gerar segurança, tá, gente? Então, por isso que eu trouxe. Não existe fazer muito dinheiro na renda fixa. Ela não é um objetivo disso. Ela não tem essa premissa. Você fazer altos rendimentos é renda variável. Você está assumindo um risco. Você quer ter uma garantia maior de rendimento, você está comprando segurança, mas na economia, risco, retorno. Quanto mais segurança, menor o retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, renda fixa não vai te dar, a não ser que você seja um multibilionário, caso você esteja aqui e tenha muitos milhões na conta, aí sim você pode ficar muito tranquilo, deixando lá seu 1 milhão paradinho, rendendo 15% agora, né? Que tá 15%, 1%, 1,5% ao mês, já rende uma grana boa aí pra gente. Então tá. Falando então de 3 cálculos centrais que todas as rendas fixas terão, tá? E aí você vai aprender a identificar qual delas faz sentido, porque elas são diferentes. E aqui, gente, vocês vão ver que eu não estou falando só de Tesouro Selic, porque a Selic ela tá aqui no meio, mas existem outras coisas. Eu quis trazer para essa aula e depois eu quero até um feedback de vocês. Eu vou mandar um formulário, por favor, respondam, tá? Para mim é muito importante para eu poder melhorar também o conteúdo, saber o que está dando certo e tal. Eu não quis falar só do Tesouro IPCA, só do Tesouro Selic, porque eu acho que as coisas estão correlacionadas. E você vai ver qual é o investimento que faz sentido pro momento que você está. Inclusive mesclar. É sempre interessante você mesclar. Ou você começa com um agora e daqui a pouco você pula para outro. Então vamos lá. 3 bases centrais para falar de renda fixa. Existe a renda fixa, que ela é pré-fixada. O que é pré-fixada? A rentabilidade dela é definida no momento que você está comprando. Você já sabe que ela vai render 7% ao ano e esse número não vai mudar. Daqui a 2 anos, quando você tirar esse dinheiro, ela rendeu exatos 7% ao ano. Então, qual que é a vantagem dela? Previsibilidade. Você tem controle desse valor, você sabe exatamente quanto você vai tirar. Qual que é a desvantagem? Esse dinheiro pode perder poder de compra devido à inflação. Aí a gente pode falar disso num outro momento, só sobre inflação e poder de compra, mas basicamente, né, é até um resumo que eu uso para explicar isso aqui. R$ 100 hoje compra a mesma quantidade de coisas do que R$ 100 do passado? Quem quer abrir o microfone e responder aí? Com certeza não. Isso é desvalorização e perda de poder de compra. Então, é isso que pode acontecer. Os R$ 1.000 que você botou hoje, como ele valorizou em cima de uma taxa específica, pode ser que a gente esteja num cenário de inflação tão maior que esse dinheiro
ele acaba perdendo esse valor exato, assim. Mas também pode acontecer o contrário. Pode ser que daqui a um tempo a inflação seja tão abaixo que essa taxa seja um grande ganho para você. Eu gosto desse tipo de ativo, mas eu não gosto dele como entrada, assim. Eu acho que tem momentos assim específicos para ter, já tive também, mas já tive e tenho, mas ele não é um dos principais, assim. Ele é interessante em alguns momentos específicos. A outra, que é até a nossa querida aqui, a nossa pós-fixada, a rentabilidade, ela é atrelada a algum índice. O Tesouro IPCA e o Tesouro Selic são rendas pós-fixadas. O que é isso? Existe um cálculo, o governo faz um cálculo lá, opa, tá? Por exemplo, o Tesouro IPCA ele é baseado no cálculo de inflação. O IBGE faz um cálculo de quanto está custando a média das coisas. E é exatamente isso, tá, gente? Qual é o preço do café? Qual é o preço do feijão? Qual é o preço do arroz? Qual é o preço do açúcar? Nos supermercados, nas regiões, e fala: opa, a galera está cobrando tanto, estamos num cenário inflacionado. Ou não, opa, a carne no Sudeste, no Sul, no Norte, Centro-Oeste, a carne baixou. Estamos num cenário de menos inflação. E aí, lógico assim, gente, aqui eu estou simplificando demais a explicação, tá? É lógico que ela é muito mais complexa do que isso, mas o resumo do resumo é isso. O IBGE faz um cálculo e ele traz esse valor, né? Então, olha, o índice IPCA, ele está em tantos por cento. A Selic já é diferente, tá? A Selic, eu vou explicar mais abaixo, mas ela é pré-definida pelo Copom, é um órgão do Banco Central, enfim. E aí, esse tipo de ativo, que é pós-fixada, ela tem variação. Então, por isso que é pós-fixada, ela é fixada depois desse cálculo, depois dessa definição do índice. Por que é importante saber disso? Porque você vai entender por que ela bate, por que ela muda, né? Porque às vezes a gente compra sem saber, poxa, mas eu comprei um Tesouro Selic, ele estava 15%, por que agora ele está 10%? Porque ele é pós-fixado. Se ele fosse pré-fixado, ele não mudaria jamais. Mas como ele é pós-fixado, ele pode alterar para cima, para baixo, tanto faz. E tem um misto, tá? A combinação de mista pode ser uma taxa pré-fixada ou índice. Um CDB, por exemplo, pode ter uma rentabilidade mista. Quem define isso? O banco que emitiu o CDB. Lembrando, CDB são títulos que se chamam certificado de depósito bancário. Eles são emitidos por bancos. Somente as instituições privadas bancárias podem emitir um CDB e é delas. E aí, meu amor, a regra elas fazem o que quiser. Então, se o Inter quiser falar, eu vou pagar tanto no meu CDB, o Inter pode. É lógico que assim, né? Tem as regras, né? Tem as regras de mercado, tem as regulamentações. Mas o Inter, o Nubank, o Santander, o Itaú, a Caixa Econômica, cada um pode colocar suas regrinhas de CDB ali, de acordo com o que elas quiserem, e inclusive a forma de cobrar isso aqui. Beleza. Outro ponto importante da gente saber, tá? Renda fixa tem cobrança de imposto de renda. Esse imposto de renda é calculado em cima do que rendeu. Então, por isso que na hora que você tirar um CDB, um tesouro, por exemplo, e aí eu vou explicar quais tem o desconto, tá, de imposto. Mas vocês vão ver ali, talvez até já tenham visto, ou você poderia voltar, dar essa consultada no seu aplicativo se você já tem algum ativo. Inclusive, vai falando para mim aí quem hoje já tem, o que tem investido, se já tem tesouro, se já tem IPCA, se tem CDB. Alguns já falaram do CDB, né? Mas alguém tem tesouro, tem alguma coisa, e já viram essa parte? Me fala aqui no chat, para mim é interessante saber também. Então, assim, tem desconto de imposto, ele é automático, não dá para sonegar, e ele é baseado no tempo. Quanto mais tempo você deixa, menor o seu imposto, tá? Aí tem as regras, menos, aí, deixa eu puxar aqui, mas basicamente, dos tesouros, se você tira com menos de 30 dias, você paga 20%, por isso que não é recomendado tirar, tirando a Selic, né? A Selic você pode, mas tirando, você tem essa cobrança, tem essa dedução do imposto, tem dedução de IOF também, tá? É bem complicado a gente ter essas deduções, mas elas são automáticas. E existem opções de renda fixa, que eu vou até falar um pouco delas aqui também, que não tem cobrança de imposto de renda, tá? Existem essas opções que também são interessantes, elas oferecem uma outra oportunidade, desculpa, gente, bati no microfone aqui, deve ter dado um barulhão. Elas oferecem uma outra oportunidade aí de rentabilidade, tá?
mas é importante vocês saberem disso. E a medida é assim, vocês vão ver que todo título, deixa eu já até vir para cá adiantando um pouco, ele traz uma data de vencimento. O que isso quer dizer? Que essa ideia, essa lógica de tempo e imposto de renda é baseado nessa data que está aqui. Então, se eu deixo até o final, eu vou pagar. Você vai pagar imposto, tá? Não tem como não pagar. Só se no tesouro, pelo menos, não tem como não pagar. Em outros tipos de ativo tem. Mas esse tesouro aqui você paga. E aí, se você deixa até depois de 2 anos, você paga a menor tabela de imposto de renda. Você paga, se não me engano, 15%. Se você deixa maior, mentira, 10%. Se você deixa mais, você paga mais. Se você deixa menos tempo, você paga mais imposto. Então, essa lógica é interessante, mais para você entender. Não quer dizer que não vale a pena investir, tá? É só uma dedução que você vai ver no valor que você está rentabilizando, que você vai pagar por isso. Como a renda fixa ela é afetada, tá? A gente tem 2 caminhos aqui. A gente está falando de Tesouro IPCA e Tesouro Selic. O Tesouro IPCA, já comecei explicando um pouco, ele é baseado na inflação. O IPCA, ele é um índice, como é que é? Ai, de consumidor amplo. Pera. Eu esqueci exatamente o P. O que é o P? Aqui, ó. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Índice Nacional, deixa eu colocar aqui. Gente, é muita sigla, tá? Me perdoe, eu não guardo todas. Mas aqui, ó. O que significa IPCA? Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o que eu falei. O IBGE vem, faz uma pesquisa, quanto está custando as coisas. E é realmente essa pesquisa da cesta básica, tá? Então, qual é o preço das coisas? Opa, a inflação, estamos num cenário de inflação? X%. Estamos num cenário de inflação menor, esse X% mudou. Então, isso varia, tá? Ela é calculada diariamente, mas reportada mensalmente. E aí tem outros índices também. Aí, numa próxima aula que eu fale só de Tesouro IPCA, porque esse aqui dá para a gente até fazer um comparativo numa próxima, tá? Hoje eu não quis vir nessa intenção, como eu também estava conhecendo um pouco do perfil de vocês, eu quis trazer uma coisa mais geral, mas que também já seja útil para vocês usarem. Depois a gente pode fazer uma outra só sobre IPCA e especificamente sobre IPCA, onde a gente vai falar sobre essa variação dela até diária, inclusive. Mas isso, no final das contas, não muda tanto, não, tá? O que muda é mais essa visão mensal, por exemplo. Oi. Parece que tá travado aí. Parece que você tá na tela ainda do Tesouro Direto. Boa, obrigado. Já tinha mudado mesmo e eu não tinha mudado a tela aqui. Obrigado. Agora voltou. Aproveitando, tem uma pergunta que foi feita aqui, Aline. Se você indica o cursos da B3 e se esse material você vai disponibilizar depois. Disponibilizo e sim indico o curso da B3. Cara, a B3 é a dona disso aqui tudo, assim. Não dona disso aqui tudo de verdade, mas assim, ela é a única empresa que gerencia todos os ativos, né? Então, ela tem muita seriedade, é uma organização muito séria para você aprender. O ponto eles também acabam sendo mais genéricos, né? Então, como tem essa coisa mais institucional, então várias coisas que eu falei aqui não vai ter lá. Eu até estava dando uma olhada recente, eles fizeram meio que várias pílulas, assim, de poucos minutos, e são coisas legais, mas são bem introdutórias. Elas não são muito específicas, sabe? Bora lá, então, falar de Tesouro Selic, tá? Quem define como ela é afetada? O Tesouro Selic, ele não é definido pelo governo, então não é o presidente Lula que vai lá e falar assim, agora a Selic está em tanto. É o Banco Central. E aí, até falando um pouquinho de economia política aqui para vocês rapidamente. O Banco Central, ele é um órgão autônomo do governo. Então, quer dizer que o Banco Central pode falar A e o governo falar B? Sim. Inclusive, a gente teve toda uma questão de conflito de interesses, conflito ideológico, conflito econômico sobre essa relação do Banco Central e do governo, porque ambos pensavam de forma diferente. Então, o governo queria puxar uma coisa, o Banco Central puxava para o outro lado, e aí a coisa não estava andando muito junto. Assim. O Banco Central ele não é obrigado a reportar ao que o governo quer. E aí, dentro do Banco Central, existe um comitê que se chama Copom,
que se reúne a cada 45 dias para definir o que vai ser a nova Selic. Então, sim, existe uma galerinha, tá, que chega e fala assim, aí é lógico, né, gente, que eu estou resumindo, ilustrando assim, mas baseado no não sei o que, não sei o que, nós vamos falar, agora a Selic vai ser X%. E aí, quais critérios exatos eles usam? É coisa de porta para dentro, mas que existe um comitê que define essa Selic, ele existe, tá? E aí, falando aqui agora de principais taxas, a Selic, né, essa taxa, ela é uma política pública, taxa de juros da economia brasileira. O CDI influencia os CDBs, ele é da iniciativa privada, ele é uma média de quanto os bancos estão se cobrando para se emprestar dinheiro, eles são títulos de curto prazo, são calculados aí baseados nos últimos 12 meses, que eu não vou especificar falando de fórmula agora, e o IPCA, que eu já falei também. Vou dar uma alternativa aqui para vocês, tá, gente? Porque eu sei que muita gente veio pelo vídeo específico sobre Tesouro ou de Selic, tá? Porque o material que eu fiz, assim, os 2 vídeos, eles jogavam para esse grupo que eu criei. Vocês querem que eu fale desses tipos de ativo aqui? Vocês estão comigo ainda? Já está cansando? Ou vocês já querem que eu venha para cá para falar mais especificamente daqui, para mostrar essa minha tela também de como agendar? Isso aqui é a minha corretora que eu uso. Lógico que a sua corretora vai ser diferente a tela, por isso que também não quero que vocês se apeguem a exatamente os botões que estão aqui, porque vai mudar, mas o que é que vocês preferem? Ou tá de boa, vocês estão junto aqui, eu posso passar pelos 2, só que eu tô vendo que já é 9 horas. Deixa eu ver. Vai mandando aí no chat. Ó, uma galera tá junto. Os 2. Então bora. Então, vou falando aqui um pouco mais sobre os outros tipos de ativo, tá? De renda fixa. Até para quem quiser também já se aventurar lá quando estiver acessando a sua corretora, para vocês entenderem mais. E com tudo isso que eu falei, cara, vocês vão ver, tá? Eu vou disponibilizar essa aula depois para vocês, e aí vocês podem voltar nela aqui para escutar. Isso que eu estou falando, por exemplo, assim, rentabilidade pré-fixada. Aí você vai lá no seu aplicativo da corretora, do seu banco e tal, aí você vai ver lá, ó, ativo X pré-fixado. Um CDB pós-fixado. Aí você vai entender melhor essas nomenclaturas que aparecem lá. É bem massa, assim, quando a gente consegue ver. E os outros que tem, tá? Então, aqui, ó. A gente tem algumas classes de renda fixa, que são essas daqui. Os tesouros, que eles são emitidos pelo governo, é seguro, tá, gente? Muita gente fala assim, mas o governo rouba e tal, mas o tesouro, ele existe dependente de política partidária, então, se é partido A ou B, o tesouro, ele existe, ele é um patrimônio nacional. Todos os países têm tesouros, tá? Eles emitem títulos porque é uma forma do país se rentabilizar, tá? O país precisa desse dinheiro e aí ele precisa devolver essa grana, tá? A chance do país dar calote nas pessoas nesse sentido aqui é muito difícil. Não vou falar que é impossível, porque quem sou eu para botar a mão no fogo pro governo, né? Mas é muito, 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 muito difícil, porque para um governo fazer isso, assim, é dar um golpe mesmo, é dar um golpe nas pessoas, golpe de Estado. É meio que o golpe da caderneta de poupança lá que rolou com o ex-presidente, mas isso foi muitos anos atrás, né? E foi num cenário que a democracia no Brasil, por exemplo, ela estava bem, assim, complexa, inclusive. E aí o país, se ele faz isso, ele perde credibilidade mundial, assim, enfim, dá muito, muito B.O. Então, a gente tem o Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA e vários outros aqui, ó, que são esses que o governo lançou recentemente. Eles não são muito antigos, tá? Se não me engano, eles têm um pouco mais de 2 anos, que são esses assim, renda mais, educa mais. Eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião muito consolidada sobre eles, porque eu não cheguei a me aventurar neles, assim, eles por serem uma estratégia nova, e eles também vieram muito como uma estratégia dessa ideia de aproximar, igual as caixinhas. Então, eles quebraram aqui em subprodutos para ficar mais povão, assim, mais popular. Mas a rentabilidade deles exatamente eu não coloco tanto assim. Enfim, não conto tanto com eles, assim, porque eu teria que calcular mais exato em cima de cada um, tá?
mas eles existem, estão disponíveis. E tem essa proposta de facilitar. Então, você consegue ter rendimento. Acho que também uma das grandes questões é você consegue ter vencimentos diferentes, tá? Você consegue ter muito mais opções para comprar. Acho que foi bem em cima dessa questão também. A gente tem o CDB, que a gente já falou bastante aqui, né? Certificado de depósito bancário, emitido pelo banco. O LCI e LCA, eu adoro esses dois, gente. Eles são isentos de imposto de renda, pouco conhecidos, muito seguros, tá? O LCI e o LCA. Sugiro vocês darem uma olhada lá, a próxima vez que passar também pelo aplicativo desse corretor, olhar. Tem vários, tá? Os LCIs e LCAs são emitidos por diferentes bancos também, diferentes iniciativas. E aí, geralmente, as plataformas de investimento, elas colocam o nível de segurança, tá? E aí é legal você sempre investir nos que estão colocados ali como mais seguro, porque tem LCIs e LCAs, inclusive tem CDBs, tá? De bancos menores, que eles são considerados de alto risco. Por quê? Porque às vezes são instituições menores que não necessariamente já têm essa credibilidade no mercado financeiro, então eles são vistos como risco. E aí é aquela coisa: quer comprar o risco? Pode ter um retorno maior. Tanto que os CDBs que mais pagam são os que têm esses riscos maiores. Então você vai ver lá o banco da carochinha, o banco do não sei o quê, porque, gente, existem muitos bancos, tá? A gente conhece pouco, a gente conhece poucas opções, a gente acha que fica nessa bolha, né? Caixa Econômica, Itaú, Santander, não sei o que, mas tem banco demais, assim, muitos mesmo. E aí tem até alguns bancos que são específicos para alguns grupos, tá? Então tem bancos específicos para o agro, bancos específicos para não sei o que, vale a pena dar uma olhada depois, mas eu não me arriscaria muito. E aí o LCI e LCA, eles são letras de crédito. O que é isso? É você investir no mercado imobiliário ou no mercado de agronegócio. Você pode se tornar um investidor. Oi. Volta para a tela, a gente não está vendo. Ai, gente, obrigada. Nossa, esqueço, me perdoa. Então aqui, ó, falei com uma emoção da LCI e LCA e vocês vendo outro negócio, né? Oi. Aproveitando, você fala que eles são de risco, porque tem o risco do banco quebrar esses bancos menores? Tem, sim. E aí o banco não assegura, por exemplo, a gente está fazendo um investimento que seria assegurado, né? Tanto pelo banco quanto pelo governo. No caso, o Tesouro Direto pelo governo e CDB, LCI, LCA pelo banco, né? E se eles quebrarem, aí a gente perde tudo. Geralmente eles têm. Existe um negócio que chama Fundo Garantidor de Crédito. Quando você vai comprar um CDB, você sempre tem que olhar se ele tem esse selinho, que é garantido pelo FGC. Talvez vocês até já tenham visto, mas não entendi o que era. E aí, se ele tiver isso, quer dizer que se ele quebrar, esse fundo garantidor te paga. Se ele não tiver, aí pode ser que você perca grana. Mas é mais complexo, assim. É mais difícil acontecer isso, sabe? Mas existe a possibilidade. Aí é isso que eu tô falando, assim, do banco da carochinha, não sei o que. Porque, assim, à medida que vocês forem entrando nesse universo, vocês vão ver que tem opção para tudo. Agora é você entender qual é a opção boa, sabe? Assim, travou, galera? Ah, tá. Ah, é o comentário da página do Tesouro, né? Beleza. Assim que vocês verem que eu tô falando de uma coisa e ficou uma tela para trás, gente, vocês podem me falar, tá? Então, assim, o LCI e LCA... Oi? Desculpa te interromper, mas hoje em dia você sabe falar quanto que tá a taxa Selic e a taxa do IPCA? A Selic, ela tá em 15%, e o IPCA... Deixa eu pegar a última aqui. Taxa IPCA. Hoje. Ó, na renda do dia, ela tá em menos de 1%. Ó, no acumulado de 12 meses, ela está em 5%. No mês, ela está 0,48%. Porque o IPCA, ele rende quebradinho, né? Por isso que ela tem essa variação, essa atualização. E aí é 0,48. A gente olha sempre, geralmente, para
rentabilidade anual, tá? Então, ela está em 5%, considerando os últimos 12 meses. Igual a Selic, ela é 15% ao ano. Então, por mês, ela é pouco mais de 1% ao mês. E é o que eu falei, rentabilidade baixa, porque tem alta previsibilidade. E aí eu vou dar um exemplo de um cenário que contrasta com isso. Ações é um caminho totalmente diferente, né? Ações é o que eu contei, né? Em um ano, uma ação valorizar de R$20 para R$100, um aumento aí de 5 vezes, não existe isso na renda fixa. Então, por isso que é um dinheiro que você vai... Ele vai morninho, só que aí qual que é a graça? Os juros compostos, eu não vou entrar muito nisso hoje, mas juro composto, sabe os juros do cartão de crédito que te faz dever R$100 hoje, aí passa 6 meses, tá devendo 100 mil. Você não entende o que aconteceu, porque ele rende juros sobre juros. Só que no Tesouro IPCA, por exemplo, também acontece isso. Aí é os juros trabalhando para você. Ele rende juros sobre juros. Então, o primeiro ano geralmente é triste, tá, gente? Você vai investir em IPCA, o primeiro ano você fala assim, não, que pouquinho de dinheiro. Só que aí você olha para o segundo ano, você fala assim, opa, o negócio melhorou. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Então, a ideia de deixar o dinheiro render é muito, muito importante, tá? No caso do CDI, que rende 100% ao dia, não é mais vantagem que um que rende mensal, 1%? Explica para mim essa relação. Pô, o CDI, geralmente, ele anda junto com a Selic, tá? E aí, pode ser que ele seja mais vantajoso, sim, e depende bastante por conta disso. Depende do momento que a Selic tiver. Igual agora, a CDI, 100% de CDI, não é muito diferente, na verdade, assim, a Selic até bate 1,5% dela. Mas se for um rendimento ali de 105% de CDI, geralmente já vale mais a pena. 110, aí é bem mais difícil, assim, 110% de CDI. Mas os CDBs, eles, dependendo, estão rendendo melhor. Aí depende do momento. Depende mesmo do momento. Deixa eu voltar para cá, só para dar uma acelerada. E aí, rapidamente, né, falando de poupança, é isso que a gente geralmente faz, deixa o dinheiro parado na conta, isso aí já ele rende sozinho, só que assim, é uma rentabilidade porca, perdida mesmo assim, então não vale a pena. Dinheiro parado em conta, gente, sem estar aplicado em nada, só vale a pena deixar aquela gordurinha assim, de pô, gordura mesmo, assim, o mínimo possível. Só para você falar assim, pô, dinheiro no caixa. Mas dependendo, você nem precisa, sabe? Assim, se for um CDB que você consegue resgatar ele de imediato, é sempre bom ter pelo menos assim, R$50 na conta, R$100, porque vai que dá algum pau no sistema que não consegue resgatar o CDB, a gente pode esperar de tudo, né? Sistema, banco, etc., tudo pode acontecer. Então, você tem que ter dinheiro parado em caixa, assim, R$500, que seja que eu tô dando exemplos menores, mas aí vai da realidade de cada um. Mas deixar muito dinheiro parado na poupança não é interessante, tá? Oi. Posso tirar uma dúvida, só que eu vi no chat e eu achei pertinente, eu queria tirar. A Selic, ela não rende juros sobre juros? E por quê também? Tá, deixa eu só... Deixa eu só pegar um negócio aqui. Ela também gera esse... Eu falo mais do PCA porque ela tem uma garantia maior, tá? Mas ela também gera juros sobre juros. Só que como ela tem uma... Como ela não tem o acréscimo da cobertura da inflação, essa lógica do juros sobre juros ao longo do tempo, ela se perde um pouco mais. Porque o que acontece da diferença dos dois títulos e por que é interessante ter os dois? Lembra que eu falei do poder de compra? R$100 hoje não compra as mesmas coisas que antigamente, e R$100 de agora pode comprar muito menos daqui a um tempo. Então, o dinheiro, a rentabilidade da Selic, ela não está atrelada à inflação, né? Ela está atrelada aos juros por si só. Então, se daqui a um tempo o cenário vai estar mais inflacionado ou menor, a Selic, o seu dinheiro na Selic está exposto a essa mudança. No Tesouro IPCA, não. Ele está coberto. Então, não interessa se a Selic, se a taxa de inflação daqui a uns anos no Brasil triplicar. Nosso gás custa R$300.
o valor que você colocou na Selic está coberto ao longo do tempo, porque por isso que é até uma rentabilidade menor, mas eles pagam a cobertura da inflação daquele momento, mais um valor acima. E aí, essa é a diferença, tá? A Selic, ela não é interessante para investimentos de longo prazo. O IPCA é. Tanto que você vai ver aqui, ó. Aí, gente, eu vou mudar para essa tela. Eu juro que eu vou me esforçar para lembrar de tirar dela de novo, tá? Mas aí qualquer coisa vocês me dão um grito. Se perceber como. Percebam como que Tesouro Selic, geralmente, eles emitem as datas mais próximas, ó. Tesouro Selic. E aqui, essa data atualiza, tá? Então, agora vocês estão entrando aqui, tem um 28 e 31. Daqui a 3 meses, quando vocês entrarem, ou daqui a um ano, vocês vão ver que são outras datas. Eles emitem títulos novos, porque são como se fossem cotas e o momento também que eles colocaram aquela cotação ali. Então, agora a gente tem uma Selic para 2028 e 2031. Mas percebam como que os Tesouro IPCA, a gente está falando de, beleza, 2029, mas a gente está falando de 2040, 2050. Então, entende como é que a IPCA ela é muito mais levada a sério nesse jogo do longo prazo? Porque ele é visto como esse rendimento de longo prazo, já que ele tem essa cobertura do poder de compra daquele dinheiro, que na Selic pode ser perdido. Não é que ele vai desvalorizar lá dentro, mas a ideia do dinheiro em si, quando você está tirando, ele pode perder. Fez sentido minha resposta? Consegui responder? Conseguiu, muito obrigada. Boa, fechou. Então, assim, por isso que eu até falo, é interessante ter os dois, tá? Começou, tô começando agora. CDB, pô, CDB é bom demais, cara. CDBzinho ali, tranquilo, dinheirinho assim, básico, para ter aquele primeiro resgate. Opa, tô vendo que eu consigo esquecer desse dinheiro aqui. Então, agora eu vou começar a ir para Tesouro Selic. Começa ali na Selic. Opa, tenho planos a longo prazo, eu quero pensar na minha aposentadoria. E, gente, até recebi um comentário semana passada que eu quero criar um conteúdo sobre isso, porque assim, pensar na aposentadoria é missão da gente, tá? Sinto lhes dizer, vocês já estão vendo o que está acontecendo no Brasil, né? Como que eles estão mexendo na aposentadoria. E ó, não vai mudar, tá? Não vai mudar para melhor, não. Então, assim, pensar hoje, o que você vai ter daqui a 40 anos é importante estar no seu pensamento, ainda mais que você pode fazer com pouco. Então, assim, aqui o Tesouro IPCA, por exemplo, ó o valor que você começa pagando nele. Então, assim, caramba, cadê ele? Aqui, ó. Pô, investimento mínimo R$8, é lógico, você não vai ficar trilionário com R$8 todos os meses. Mas eu te garanto que você investir 8 conto ao longo de anos, ao longo de 25 anos, algum valor vai ser daqui a um tempo. E aí entra a lógica do juros sobre juros. E aqui é o valor mínimo, né? Igual aqui, 16 conto também. Isso, ao longo. Então, pensa assim: se eu ponho R$100 todo mês hoje para resgatar ele daqui a 25 anos, pô, ele vai ser uma grana. E ao mesmo. É um nada que daqui a 40 anos vai ser alguma coisa e alguma coisa muito boa, sabe? Então, é pensar a longuíssimo prazo esses ativos funcionam. Então, tá. Aqui nós fechamos. Depois de 1h20, nós fechamos o segundo bloco. Mas a gente já está indo para o último bloco, que vai ser bem mais rapidinho, tá? E aí eu vou até trazer. O bom é que, enquanto eu estou explicando, eu já fui antecipando coisas que eu ia explicar só nesse terceiro bloco, tá? Então, como escolher os seus investimentos, por exemplo, eu já trouxe essa visão. Primeiro de tudo, entender o seu momento. Quanto você consegue guardar. Por isso que tudo que eu falei lá no comecinho, que eu espero que vocês estejam anotando e tenha guardado aí, ó, tudo está correlacionado. Então, pô, eu vou investir no IPCA ou na Selic? Pô, não sei. Quanto que você tem para investir todos os meses? Eu tenho R$200. É interessante você separar sempre a Selic, sempre o IPCA? É. É interessante separar 500 para IPCA, e eu vou jogar vários cenários aqui, tá? 500 para IPCA, 1.000 para Selic? Também muda muito de acordo com o seu objetivo, tá? Investimento, a gente toda hora fala de objetivo. Por exemplo, quando eu queria criar uma reserva de emergência mais rápido, e aí eu não estava tão preocupada em rentabilidade, eu estava preocupada em fazer uma reserva de emergência gorda. Eu pegava a maior parte, eu tinha comprado renda variável também, mas aí eu comecei a fazer isso no ano retrasado.
Hoje eu tô, só para contar um pouquinho da minha história assim atual, hoje eu não tô mais trampando fixo para nenhuma empresa, eu tenho meu próprio negócio, e aí eu tô num rolê de empreender, e isso me colocou numa posição mais vulnerável de eu não sei o que vai acontecer. Se a minha empresa vai me dar dinheiro ou não, eu não sei. Então, o que eu precisei fazer? Aumentar a minha reserva de emergência. Então, o que eu fui fazer? Comecei a comprar muito Tesouro IPCA, Selic, aumentei bastante minha reserva de Selic e CDB. Então, esse é uma análise que você vai fazer. Pô, eu estou no momento da CDB, eu estou no momento da Selic. Quando você pretende tirar esse dinheiro? É importante. Quando você pretende tirar esse dinheiro? Você quer tirar esse dinheiro daqui a 3 meses? Selic. 6 meses? Selic. Pô, eu quero tirar esse dinheiro. Ah, é um dinheiro que eu não tenho data para tirar, não. Eu só quero guardar. IPCA. IPCA ele é muito interessante você não ter previsibilidade de tirar ele, tá? É realmente interessante, sim. E aí tem uma coisa, gente, que depois eu vou até indicar um livro, que eu já até indiquei, mas aí entrou mais gente no grupo. Vou repetir ele lá. Tenha o hábito de guardar, e vocês vão ver que é gostoso, velho. Você guardar por guardar, ou ter dinheiro, gente. Não precisa. Aí vem aquela outra coisa, assim, o que é o valor para você? Ter dinheiro guardado na conta, você olhar e falar assim: tenho esse dinheiro. Não precisa ter plano específico, não, sabe? Às vezes a gente só consegue guardar dinheiro quando tem plano. E aí que engraçado, né? Não consigo, não consigo, não consigo. Ah, vou casar. Aí de repente consegue. Não consigo, não consigo, não consigo guardar dinheiro de jeito nenhum. Ah, mas quero ir para praia. Aí de repente consegue. Então será mesmo que você não consegue guardar dinheiro? Então, assim, perder esse objetivo de que dinheiro sempre tem que ter objetivo, porque o objetivo principal é ter. A gente coloca nome nas coisas porque facilita, né? Te dá gás, te dá meta, né? Te dá motivação. Mas é importante você guardar por guardar. O valor que eu investi pode aumentar a rentabilidade totalmente. Não, total, é o que eu falei. 1% de R$ 200 por mês é uma coisa, 1% de 200 mil é outra coisa. Então, totalmente. Quanto mais você puder, melhor, assim. E isso em tudo, qualquer tipo de investimento. Quanto mais você puder, melhor. E é real, gente. A gente vai começando a ficar até avarenta, assim, de eu vou gastar esse dinheiro aqui ou eu vou botar no CDB. Vocês vão ver, o bichinho do investimento vai te pegando, menina. Eu vou gastar esse dinheiro aqui ou eu vou comprar um Tesouro Selic que tá a 15%. A gente vai começando a ficar assim. E aí, até consumo, tá, gente? Eu sou muito do pensamento, assim, as coisas estão tudo correlacionadas. Eu sou da área do marketing, né? Só que, assim, hoje eu entendo o que é o gatilho de compra, mas ao mesmo tempo, você investir, você se torna mais racional para comprar. Eu preciso mesmo disso? Então você começa a se perguntar mais. Quando você lembra que você tem dinheiro guardado e que você quer guardar, você começa a se perguntar mais assim: pô, eu quero comprar isso, mas eu preciso mesmo disso? Ou eu estou inventando graça? Eu preciso trocar de iPhone? Às vezes a resposta é não. Várias vezes a resposta é não, tá? Então é importante a gente entender. Então, trazendo nesse tópico aqui como escolher seus investimentos, eu vou escrever posteriormente para quem for baixar o material, mas assim, o seu momento de vida e os seus objetivos ditam totalmente como escolher seus investimentos. Eu quero algo prático para agora, renda fixa, CDB, Selic. Eu quero algo para o futuro que eu não preciso tirar agora, IPCA. IPCA, vocês viram ali, dá para colocar bem pouco. E você pode ir aumentando. Então, assim, eu sugiro para todo mundo, gente. Não demora muito a pensar no IPCA, ainda mais que você pode começar com R$16. Bota R$16. Você só pode botar R$16? Bota R$16. Aí daqui a um ano você pode pôr 30, põe 30. Daqui a 2 anos você pode pôr 60. Daqui a 5 anos você começa a botar 200. Então, assim, pensando como é um dinheiro para longo prazo, você vai ver essa coisa aumentando e você vai mudando também o seu momento, tá? E como fazer o seu investimento na prática. Agora, a minha plataforma aqui, eu vou ter que logar novamente, provavelmente ela até já saiu aqui. E deixa eu ver se eu tenho dinheiro dentro dela, tá? Confesso que eu pensei nisso aqui no meu saldo, que eu não lembro se eu mandei saldo para essa conta aqui. Deixa eu ver. Tem um saldo, deixa eu ver se ela tá tampadinha para vocês não verem os meus milhões. Deixa eu só checar minha tela aqui. Tá. Então, aqui, ó. Depois eu posso falar só sobre corretoras, tá?
provavelmente o banco que você usa tem alguma seção aí de corretora deles mesmo, ou parceira. Aí eu não vou indicar uma específica, porque eu acho que é muito pessoal também. Tem algumas que eu posso falar, até já coloquei isso também no grupo, eu vou copiar e mandar novamente. Mas assim, o que é que eu sugiro, tá? Eu acho melhor você usar uma corretora que não está atrelada ao seu banco, por uma questão de controle. E também, assim, corretora é corretora, banco é banco. Acaba que as corretoras também pertencem aos bancos, etc e tal. Igual tem umas que são bem boas e fáceis de usar, igual a do Banco Inter eu uso, eu acho ela boa. Só que eu acho que você fica mais maldoso no seu pensamento de investidor se você tem conta numa corretora, não num banco. Porque o banco, o que ele faz? Justamente por ele trazer muito essa linguagem, às vezes também tem umas pegadinhas, tá? Então, assim, o banco, ele quer ganhar uma grana em cima de você, ele vai botar uma oferta, uma legenda bem bonita, falando assim, nova oportunidade de investimento. E às vezes não é melhor para você, é melhor para ele ganhar dinheiro em cima de você. Então é interessante você deixar separado. Não é uma regra, mas comece do jeito que dá. Então, assim, pô, agora vou começar comprando pelo meu banco, beleza, mas sentiu, é o famoso assim, ganhou um músculozinho, vai para uma corretora. E aí tem algumas que vocês podem ir, porque você vai aumentar a sua mentalidade de investidor. Eu também detesto a XP, tá? Assim, não detesto, mas eu acho ela muito burguesa. Eu tenho. Antes eu até gostava deles, mas eu prefiro a Clear. A Clear é a versão mais popular da XP. A Clear é da XP, né? Mas eu gosto mais dela. A XP eu acho ela cara, ela cobra um monte de taxa e eles se vendem como premium, mas para mim é tirar dinheiro de rico bobo, de verdade, assim. Tô gravando isso, né? Espero que nunca tenha algum problema com a XP em relação a isso, mas assim, é o que eu tô trazendo. A XP ela tá tendo vários problemas com sugerir investimentos e uma galera, porque os assessores deles, aí rola umas coisinhas assim de bônus, não sei o que, para os assessores. Então, assim, tem umas conversinhas dessa interna, tá? Vocês vão ver, gente, assim, a gente vai tomando maldade, igual a própria Clear, ela é uma plataforma muito voltada para trader. Só que eu, por exemplo, eu não trado nela mais, assim, e ela tem muito uma coisa assim de, day trade, não cai nessa, não é para day trade isso aqui. Eu gosto dela porque ela primeiro, tem zero taxa de corretagem, isso é importante, tá? Algumas corretoras cobram taxa de corretagem. O que é a taxa de corretagem? Essa cobrança, você comprou, opa, sou eu que estou processando sua compra, né? Tipo a taxinha da maquininha de cartão, da PagBank. Sou eu que estou processando sua compra, né? Então me dê minha parte aqui. Então algumas cobram isso, a XP, por exemplo, cobra. E aí é interessante vocês sempre buscarem corretoras que ofereçam taxa de corretagem zero, taxa de custódia zero. Aí o que é taxa de custódia? É cheio de coisinhas esses negócios. Taxa de custódia é o dinheiro que eles cobram por estarem mantendo o seu dinheiro ali com eles, entendeu? Então, ó, você trouxe dinheiro para mim, né? Pois é, mas eu gasto dinheiro para cuidar desse dinheiro para você, porque eu tenho que pagar servidor, eu tenho que gastar com a plataforma, eu tenho que gastar com meus funcionários, pois é, eu vou cobrar uma taxa. Algumas cobram. Não são todas, a Clear, por exemplo, não cobra, mas algumas cobram. Então é importante você ver essas coisinhas também, tá? Todos os investimentos têm taxas quando você retira. Eu fiz investimento em CDB, mas precisei, e quando eu retirei o valor foi menor do que colocado. Não são todos, mas muitos, tá? Na verdade, sim, todos têm alguma taxa, tá? Dificilmente você não vai pagar nenhuma taxa. Vou até corrigir, sim. Ou um IOF, ou uma taxa. A taxa de custódia, por exemplo, ela é. Ai, gente, falei uma coisa errada aqui, me perdoa. A taxa de custódia tem a da B3, deixa eu separar. Tem a taxa de custódia da B3, ela é obrigatória, ela sempre vai ser paga. E aí entra nessa pergunta que você falou. E tem as taxas das plataformas, então tem mais de uma taxa. Mas sim, sempre vai ter um desconto. É impossível você não ter desconto de nada. Porque é isso, né? Pô, eu tô te fazendo render mais dinheiro, eu não vou ficar com uma parte? É meio que essa lógica dos guereguedeg aí, dos bancos e corretoras e B3 e não sei o que, né? O mercado sempre vai querer a parte deles. Respondendo uma outra pergunta aí, você investe em apenas uma corretora? Não. Inclusive, assim, também é uma maturidade que a gente vai tomando de não ficar preso à corretora, eu não tenho apego a nada.
Então, o que a gente faz a gente começa do jeito que dá e depois vai entendendo qual que é melhor. Quando eu comecei na EasyInvest, que hoje foi comprada pela Nubank. Mas na época não era, tá? A EasyInvest era uma corretora própria, era ótima, por sinal, linda, maravilhosa. A Nubank comprou, cagou ela toda, porque é isso. O banco compra a corretora, entra o interesse do banco. Então, eles mudaram várias coisas, tinha coisa que era de graça para usar, e aí, como eu tinha essa coisa muito de ação, eu precisava olhar gráfico, buscar algumas informações, aí eles começaram a cobrar por isso, porque cash, né? Então, mas assim, começa e é um caminho. Então, comecei na corretora que tinha, que inclusive a proposta dela era de ser fácil. Depois eu fui ganhando maturidade. E aí depois você vai vendo. Igual, as minhas criptos estão num lugar. Aí eu tenho cripto em mais de um lugar, por exemplo. Aí as minhas ações em dólar estão num outro lugar. Aí as minhas ações no Brasil estão em outro lugar, porque também você vai aprendendo a fugir. Igual, por exemplo, comprar cripto através de banco. Jamais façam isso. Espera o momento certo, guarda esse dinheiro, vai estudar em primeiro, assim, como investir através de corretora, através de exchange, né, que são específicas de cripto. Aí você vai investir. Por quê? Cobrança de taxa, é caríssimo. Ai, mas o Nubank, o Inter fez uma propaganda tão legal falando que agora você pode virar investidor de criptomoeda também. Ai, gente. Essa coisa de, ele é tão galera, ele cobra por isso, tá? Ele tá te dando uma facada sorrindo, assim, e são taxas altas, 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 altas. Eu falo isso, assim, por experiência própria, que eu já comprei para testar, investindo, e a diferença de preço é absurda, é coisa assim, cara, nossa, se não me engano, foi uns 15 reais de taxa a mais, assim, por uma operação mó besta, sabe? 15 conto de taxa. Isso é muito caro, sabe? Por um valor que era bem baixo, muito baixo. Então, assim. Ô, Aline. Oi. Uma pergunta, curiosidade minha. Quando a gente está falando sobre corretora, a gente está falando sobre o investimento em renda variável e não renda, aquele investimento lá dentro do banco mesmo? Ou lá no banco também tem corretora? Os bancos também têm corretores, porque assim, imagina o seguinte, cada um no seu quadrado, tá? Aí entra um pouco a questão da regulamentação, do papel de cada um. Instituição financeira é uma coisa, instituição de corretora é outra. O que acontece você pode, né? Eu como banco, eu quero ter a minha corretora e eu quero ser um banco. Você pode. Mas são processos diferentes, são CNPJs diferentes, tanto que se você for olhar a fundo, geralmente às vezes nem é o mesmo nome, igual isso que eu estou contando, né? A EasyInvest, que era uma corretora, hoje ela se chama NuInvest, que é da Nubank, mas a NuInvest, ela é uma empresa diferente da Nubank, mas ela é do grupo Nubank. Ela tá junto com a Nubank. E aí, o que acontece? A corretora, ela é como se fosse assim, vamos pensar metrô e ônibus. Ambos têm um objetivo, te transportar para algum lugar, mas eles têm estruturas diferentes e formas de fazer isso diferente. Eles podem ter baldeação, eles podem ter uma ligação, mas eles se comportam de maneira diferente. Eu acho que assim eu consigo explicar legal, fez sentido? Então, a corretora ela é uma coisa específica, o banco ela é outra. O que acontece os bancos compram corretoras e aí você consegue comprar normal, tá? Você consegue comprar, enfim, renda fixa, tesouro, CDB, LCI, LCA, ação, criptomoeda, tudo dentro. Aí depende também, assim, tem corretora que te permite fazer várias coisas, tem corretoras que não permitem, igual o Banco Inter. Tô falando muito do Inter porque é um dos bancos que eu mais uso, assim. O Banco Inter você pode comprar cripto, tesouro, renda variável, dólar, só que se ele oferece tudo, ele não é bobo. Ele também cobra taxas diferenciadas por essa facilidade de te entregar tudo no mesmo lugar. Então, a cripto no Banco Inter é caríssima, assim, é absurdo. Dólar também, comprar ação em dólar, eles cobram umas taxas absurdas. Aí, o que eu faço? Aí, eu tenho uma corretora que é específica para comprar ativo em dólar, que é a Avenue. A Avenue, ela nem é a melhor, tá? Mas aí ela é a que eu acho mais fácil. Na época, quando eu comecei a comprar dólar, eu não tinha um inglês tão bom.
Ó que doideira, né? Aí eu tinha que ficar traduzindo muita coisa. Aí eu falei, não, pelo menos a corretora, eu não quero ter que ficar traduzindo para facilitar um pouco. Mas ela é uma corretora que é toda em português. A Rico eu não conheço, tá, Camille? Oi? Posso tirar uma dúvida rapidinho? Porque é uma dúvida pessoal, mas eu moro nos Estados Unidos, eu quero enviar dólar para real e eu que estava pensando em usar a Inter para isso. Você recomenda ou você tem alguma outra sugestão que eu possa usar? Olha, eu não tenho certeza da taxa do Inter, mas eu te sugiro comparar, olhar quanto que eles estão comparando, quanto que eles estão cobrando e comparar com Remessa Online, Wise e Revolut. São 3 empresas de transferência para remessa bancária, transição assim de valor, tá? Show, beleza. Eu ouvi bastante coisa boa da remessa online, vou dar uma olhada, obrigada. Eles são bem famosos e, se não me engano, eles têm as menores taxas do mercado. Eles, pelo menos, até pouco tempo atrás ainda tinham. Eu não sei como é que tá agora. E aí, até nisso, tá? Para enviar grana, por exemplo, para fora, mesmo uma corretora, às vezes vale a pena você usar um terceiro. A gente vai pegando essas maldadezinhas, assim, de, já que eu tô pagando mais aqui, então peraí, deixa eu mudar. Mas a remessa online, ela é bem boa, assim, de poder usar. Então tá, deixa eu vir para cá. Vou fazer uma comprinha aqui, tá minha tela, né? Eu tenho, acho que uns 7 contas aqui nessa conta. Vou conseguir comprar esse tesouro prefixado. Deixa eu ver se meu aplicativo não saiu. Saiu não. Ah, não, eu tenho 17 contas, mas é isso. Vamos comprar um tesourinho. Aí, gente, é o que eu falei, tá? Como o mercado tá fechado agora, ele até aparece aqui, se não me engano. Deixa eu ver. Não tá aparecendo, mas geralmente ele mostra, tipo assim, mercado fechado, porque ele funciona em horário comercial, até 5 horas da tarde. Então, passou disso, você não investe mais no mesmo dia, você tem que comprar em outro momento. Deixa eu colocar uma. Ver se vai me liberar aqui. Aí você sempre, assim, tanto o tesouro quanto a Selic, por exemplo, você sempre pode colocar o valor, tá? Você pode digitar o valor exato que você quer pôr. Então, eu quero colocar R$800. Ou você pode colocar a quantidade. Então, assim, eu quero... Aqui, tá vendo? É uma das questões. Como o mercado tá fechado, ele não tá me dando a opção de colocar a quantidade. Mas se eu quisesse colocar assim, eu quero 2 tesouros. Quanto que é o valor mínimo de cada tesouro? O valor do tesouro tá esse valor aqui, ó. Então, eu vou comprar 20 e tantos mil. Geralmente, a gente não compra assim, né? Geralmente, a gente fala, eu quero R$800, eu quero R$500. Então, a gente faz assim. E aí, eu posso vir aqui e deixar agendado. Esse daqui eu não vou conseguir comprar, porque eu esqueci de mandar dinheiro para essa conta. Mas eu consigo mandar um tesourinho pré-fixado, que é o que eu falei com vocês, né? Aqui, ó, já tá aplicando das explicações. Rentabilidade, 13% ao ano. Daqui a um ano, quanto que ele rendeu? 13% ao ano. Exatos 13%. Não mudou, não alterou. Pode ser bom, pode ser ruim, eu vou descobrir lá na frente. Eu não consigo saber, assim, o quanto que ele rendeu, eu sei, mas se esse valor para mim valeu a pena mesmo ou não, eu descubro depois. Se ele acabou, se a inflação, por exemplo, subir, e aí eu acabo, na rentabilidade mesmo, eu acabo perdendo, tá? Então aqui eu vou deixar programado para amanhã. Aí ele vai te pedir uma senha, tá? Todas as corretoras. Aí essa é uma diferença também, tá? Banco geralmente na própria facial ou alguma outra senha que você já está logado, você já não precisa fazer essa validação. Aqui eu não vou digitar minha senha com vocês, mas basicamente eu venho, escolho, faço aqui o valor da minha ordem, envio, depois de botar minha assinatura, eu já pego e faço essa reserva do valor, tá? Eu posso até fazer o seguinte, eu vou trocar minha tela. E aí eu consigo mostrar para vocês o processo depois que ele validar. Vou pegar qual que é a minha senha aqui, que eu nem lembro, cara. Ultimamente eu tô mexendo tanto mais em cripto, gente, que eu confesso que essa parte de renda fixa eu só deixei lá. E aí,
cada aplicativo vai ser de um jeito, tá, gente? Cada aplicativo vai se comportar de uma maneira totalmente diferente. Então, por isso que eu tô falando assim, não se apegarem de querer saber exatamente o botão, porque eu não sei qual plataforma você usa. Mas, basicamente, geralmente, assim, na seção ou investimento, ou na seção rendimento, alguma coisa assim desses aplicativos geralmente já vem descrito. E se você for específico numa corretora, várias delas têm um onboarding que te mostra, tá? Então aqui, ó, joguei minha senha lá, a próxima tela é a ordem foi enviada com sucesso. O que significa isso, tá? A ordem foi enviada, mas ela não foi liquidada. Aí amanhã, quando o mercado abrir, o meu é como se fosse assim. Eu pedi. Imagina, sabe o iFood quando você manda a requisição do pedido no restaurante? Aí fica assim, ó, aguardando o restaurante confirmar. Aqui é como se fosse assim, ó, eu pedi no iFood, mas o restaurante ainda não confirmou que recebeu o meu pedido. Aí amanhã ele vai liquidar. Essa liquidação, que manda até um e-mail, chega um e-mail para você confirmando, significa que o dinheiro realmente foi investido. E aí dificilmente vai acontecer algum problema, sim, a não ser que, sei lá, né, por exemplo, que ele nem me liberou caso eu não tivesse grana, mas por algum motivo muito específico, assim, se acontecesse, poderia dar esse pau, mas geralmente é isso, enviou, foi, e aqui ainda dá tempo de cancelar, então, se eu quiser cancelar, eu consigo conferir minhas ordens do dia, por exemplo, e aqui, ó, não quero mais, mandei um dinheiro errado, poxa, não é aqui, aí tá vendo que ele sinaliza sempre, é o mercado fechado, e aí aqui como ele está marcado, é como se fosse um Pix, por exemplo, que vai estar agendado, né? Eu posso vir aqui e cancelar também. E aí, seguinte, para fechar, quero fazer 2 momentos aqui rapidamente. Primeiro, alguém tem uma dúvida específica sobre, por exemplo, essa tela aqui, entender um pouco mais sobre ela? Que queira que eu explique? Não? Tem uma dúvida Então, no chat, gente. se puder dar Eu uma. vi. Eu cheguei um pouco atrasada. Esse site do Tesouro é qual? É o site do Tesouro Direto. É esse aqui que tá na tela agora? É o site do Tesouro Direto. Ele é esse aqui, ó. Deixa eu botar no chat para vocês. Todo mundo pode ir lá brincar nos simuladores também, tá? Você pode escolher qual faz mais sentido, ó. E aí é legal que eles trazem toda uma dinâmica também de explicação. O que você quer nesse momento? Eu quero conquistar a minha casa, eu quero reserva de emergência. Então, eles dão essas sugestões. Aqui a calculadora deles, eu confesso que eu não gosto muito, eu olhei ela, não gosto muito, não. Tem site também que eu vou deixar para vocês, que é do Valor Invest, só que, gente, tomem cuidado com esses simuladores, porque como são taxas que variam, então, às vezes, o site pode desatualizar ou pode estar com a taxa errada. Então, sempre tem que dar essa conferida, sempre bater um Google. Então, assim, a Selic, quanto que ela está exatamente? E o CDI, quanto que ele está exatamente? O IPCA, quanto que ele está exatamente? Você tem que dar essa revisada só para não acabar, né? Vai que tá algum pau, alguma coisa do tipo, tá? Sempre é interessante você buscar. E aí, quero falar rapidamente, gente, fazer um convite para vocês, tá? Essa é a primeira aula no formato que eu pensei, e a partir disso eu quero fazer outras também, inclusive gratuitas ainda, fazendo aulas abertas, mas para mim também é interessante desenvolver uma abordagem onde a gente cria um clube, onde eu consiga acompanhar mais de perto e, inclusive, ter uma disponibilidade maior de suporte, de material, enfim, né? Até conseguir gerar uma estrutura em cima disso maior e gerar uma monetização. Então, eu estou trazendo uma proposta que é o Clube da Banks. Vocês estão tendo acesso em primeira mão, porque eu não divulguei isso para ninguém. E a minha ideia é criar esse clube com aulas coletivas em formato mensal. Eu acho que funciona legal, se for mensal, não fica cansativo. Aí a gente separa um tempo maior, então, assim, já vem sabendo que serão 2 horas de aula, 3 horas de aula, 4 horas de aula. A gente realmente se prepara o mês todo para isso.
E aí a gente vai alimentando durante o mês quais são as dúvidas, o momento que você está também, para a gente conseguir trabalhar de uma maneira bem personalizada. O formato será de imersão, então o que é a imersão, né? É justamente ter essa troca, igual a gente teve aqui, ó. Tô com dúvida nisso, responde exatamente essa pergunta aqui. Tô com dúvida naquilo. Essa primeira, para mim, ela foi muito de um teste e ela funcionou legal porque, assim, a gente teve um ambiente bem controlado, tá? Eu já esperava que não fosse entrar, por exemplo, as 500 pessoas que estão no grupo, isso nunca acontece, mas a gente bateu quase 100, eu achei bem massa, e ao mesmo tempo, a gente não teve perguntas a todo momento, mas imagina isso daqui a um tempo que eu vou começar a rodar tráfego em cima, então, por mim, isso aqui, cara, esse momento aulão, e aberto mesmo, assim, gratuito, eu quero juntar, assim, pô, um bocado de gente, velho, popularizar mesmo esse negócio. E aí, quem quer vir para uma coisa mais detalhada, aprofundada, vem para o clube, porque a gente vai trazer esse aprofundamento. E aí, para essa proposta, eu estou pensando num preço inicial, assim, que eu achei justo, achei bacana pelo momento também, pela entrega, como primeira rodada também de teste de R$ 39,90, seria uma mensalidade, tá? Eu vou deixar o link para vocês, para quem tiver essa vontade de aprofundar e aprender. Aqui vocês viram que eu não trago só a fórmula, eu trago todo um pensamento de base. E nesse momento do clube eu consigo trazer mais referências de sites, de estudo. Uma das perguntas que vieram também que eu achei bem massa, como interpretar as notícias. Cara, isso aí é uma investigação mesmo, porque às vezes a gente se perde um pouco no que está sendo noticiado e ouvindo o jornalismo, né? Então, falar de sensacionalismo de imprensa, para mim, foi literalmente as minhas aulas e as minhas... A minha área que eu estudei. Então, eu também percebo muito isso, assim, de como que às vezes existe uma jogada para te fazer um movimento, e a gente tem que estar muito atento a isso. Então, esse Clube da Banks é uma super novidade que eu trago para vocês. O link já está disponível no grupo, também eu vou mandar lá. E você pode estar adquirindo a partir de agora, e a gente já marca a primeira aula para esse primeiro grupo. Vai ser um prazer falar com vocês. E a ideia é ser muito construção coletiva, tá? Então, pô, o que a galera tá querendo aprofundar? A gente quer falar mais de IPCA no detalhe, a gente quer analisar um comparativo na taxa, a gente quer construir objetivo junto. Para mim, essa ideia de funcionar como um clube mesmo é bem massa. E aí, podendo ter essa rentabilidade em troca, para mim, é uma maneira de eu conseguir realmente me dedicar mais tempo, inclusive, poder fazer isso daqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar uns últimos minutos aqui para caso alguém quiser. Eu queria que pelo menos uma ou duas pessoas trouxessem um feedback do que achou. Eu achei muito massa, cara. A primeira vez, assim, já ter colado uma galera e perguntas muito boas, tá? E aí eu queria saber que vocês saíram daqui sabendo mais coisa? Me conta um pouco aí. Eu vou até mandar um formulário depois, por favor, responda, para mim é muito importante, assim, mas alguém, assim, 2 minutinhos, quiser falar quanto que você sabia antes dessa aula e quanto que você está sabendo agora, me contem. Eu não sei quem vai falar, então eu vou falar. Eu não sabia absolutamente nada de economia, eu sei muito pouco, assim, realmente. Eu tô começando do zero e eu já tô pensando em começar com o clube da Banks, porque eu achei muito pertinente, eu achei que você explica muito bem. E como você mesmo falou que você estava começando a descobrir como é que era o perfil das pessoas que iam entrar na aula, né? Eu achei, assim, show de bola, muito legal. Ai, que massa. Bem-vindo ao clube, vambora, sabe? Para mim é bem legal, cara. Eu gosto muito de falar disso aqui, gente. Antes da aula eu sabia 0%, agora eu vejo que é bem fácil de começar, na verdade. É isso, cara. É real, gente, é muito possível, tá? E vocês vão ver, eu sou uma pessoa, cara, eu gosto muito de falar de possibilidade. E a ideia desse clube, inicialmente, eu vou falar mais de investimento, mas vocês vão ver que eu não quero falar só disso, tá? Eu também gosto de falar de empreendedorismo, falar de carreira, porque essa trajetória que eu passei, cara, eu entendi algumas coisas do jogo que não chega pra gente, sabe? Assim, quando eu falo não chega pra gente, é a base mesmo, essa galera que às vezes tá ali no corre sem entender muito para onde ir, sabe? Então a ideia é falar de investimento, negócios e empreendedorismo numa visão geral, assim, porque eu vejo que a gente tem muita possibilidade,
né? E conhecimento é isso, cara. Você investe em conhecimento hoje, às vezes você só precisava de uma pessoa te mostrar o caminho, gente. Eu acredito muito nisso. Às vezes você precisava só de uma pessoa. É isso. Quero agradecer vocês, tá? Não esqueça, vou mandar o link no grupo. Não esqueça de responder meu formulário também, por favor. E até a próxima aula, teremos outras, tá? Inclusive, continuem no grupo, tá? Prometo não ficar flodando ele, mas quero mandar umas pílulas lá de conhecimento, acho que é massa. Teremos outros aulões abertos também. E para quem quiser entrar no clube, já tá muito mais que bem-vindo. Fechou? Beijo, vou encerrar a gravação agora. E é isso.